Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio de hoje aqui no podcast da Central do Livro de Mormon e também do canal da Videira Verdadeira. Hoje em ritmo de Copa do Mundo no Catar, o que vocês têm achado aí nessa abertura da Copa, esses primeiros jogos? Eu, como toda brasileira, claro, estou aí acompanhando os jogos, estou animado para ver se vamos ter o nosso Hexa ou não. Também aí a última Copa, né, do Messi e do Ronaldo. Eu vi, talvez, acho que também vai ser a última do Neymar, né? Não sei se já foi confirmado, mas aí a gente está vendo algumas lendas do futebol se despedindo aí e não só. Eu acho que essa Copa do Catar vai ser interessante não somente por todas essas coisas que estão acontecendo dentro do campo, mas também pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais como funciona o mundo árabe, né? A gente sabe que muitas coisas desse outro lado do planeta são diferentes da nossa cultura, né, da cultura brasileira. Eu achei bem interessante ontem na cerimônia de abertura também, quando teve um momento lá, quando eles leem o Alcorão, né? Os próprios artistas também, muitos deles fizeram questão de se apresentar usando vestimentas, né, que são características deles. E a gente vê assim também como os artistas internacionais procuraram também se apresentar de uma forma que representa a cultura deles, mas também uma forma um pouco mais modesta, né? Eu confesso que esse lado eu fiquei bem mais feliz. Eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente achar coisas que dê para assistir na televisão, na TV aberta, né? Principalmente porque às vezes é tudo a modéstia, né? É o último quesito da lista. E claro, a gente não vai falar nesse podcast hoje sobre outras questões que envolvem essa Copa do Catar, esse não é o propósito desse podcast, mas eu só queria ressaltar nesse começo aí esse dado interessante, né, que eu acho que eles foram muito corajosos em pronunciar a fé deles, convidar o mundo para que conheçam eles um pouco melhor, e vamos aí torcer para que a gente tenha o Hexa ou não, mas também espero que tenhamos paz, né, e tenhamos a oportunidade de que os jogadores deem o melhor em campo e que todos os povos que estão visitando o Catar possam representar bem as suas nações, né, todas as pessoas que estão lá, que possa ser um clima de paz até o fim. E a gente está vendo, né, o primeiro grande evento depois da pandemia, essa Copa do Mundo, né, então acho que vai ser uma grande oportunidade até mesmo para a gente tirar aí uma temperatura de ver como é que estão as coisas, né, em relação a eventos mundiais. Mas, então eu gostaria de, com essa pequena introdução, fazer todos vocês bem-vindos. Meu nome é Isis Ávila, eu faço parte da equipe, do time, dos voluntários, dos brasileiros aí, né, que se interessam, têm a vontade de trazer um pouquinho mais de conteúdo para o Brasil, né, junto com o pessoal do time da Central do Livro de Mormon e também da Videira Verdadeira. Eu também sirvo como missionária de serviço pela BYU Pathway e eu também, como profissão, eu sou terapeuta familiar, psicoterapeuta, trabalho com famílias, então eu tenho um interesse muito grande sobre saúde mental e vocês terão a oportunidade de ouvir frequentemente nesse podcast, a gente vai fazer ligações, né, algumas conexões entre saúde mental e o evangelho. E também assuntos que estiverem acontecendo no mundo que forem interessantes para a gente trazer aqui, comentar e ter a oportunidade de comentar e ouvir a opinião de vocês. Então, sintam-se à vontade, né, a deixar comentários. Vocês podem deixar aqui mesmo, nessa página do podcast. Vocês também podem entrar em contato com a gente pelas outras mídias da Central do Livro de Mormon e da Videira Verdadeira no canal do YouTube, no Instagram e também no Facebook. E convido vocês todos também a nos seguirem nessas páginas, se vocês ainda não seguem. E fiquem à vontade, claro, sejam respeitosos, né? A gente tem ouvido muitos líderes da igreja aí falar que a gente tem que sempre lembrar de que, como membros, a gente tem a responsabilidade de representar o Salvador, né, nas mídias. Então, sermos bondosos, tomar cuidado com o palavreado, a maneira como a gente se expressa, né? Não ser tão rápido em julgar,
né, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo com a pessoa que está lá do outro lado da tela, a gente não sabe o que que é a cultura, por que que aquela pessoa está se pronunciando daquela forma, se expressando daquela forma. Então a gente às vezes tem que aprender a ser um pouquinho mais calmo, não ser tão rápido em julgar, dar o benefício da dúvida até que a gente possa entender, né, o que que a pessoa está querendo expressar. E também lembrando vocês que eu não falo em nome da igreja, né, esse não é um canal oficial da igreja, né, a gente é um grupo que tem vontade de fazer obra missionária e ajudar a coligar Israel através dessas mídias, né, mas a gente não fala em nome da igreja. Então, fiquem à vontade de visitar as páginas oficiais da igreja, né, e se você não é um membro da igreja, o nome oficial é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e existem páginas oficiais da igreja que vocês podem seguir e fiquem à vontade também para entrar em contato com eles se vocês tiverem alguma pergunta específica do Evangelho. E se acharem que a gente também pode ajudar e quiserem comentar e fazer parte, entre em contato conosco, tá bom? Mas vamos sempre lembrar de ser um pouquinho mais bondosos. Agora aí a gente está nessa época de final do ano, entrando aí as festas de fim de ano. A gente acabou de sair de um clima eleitoral, onde a coisa foi um pouco tensa nas redes sociais e algumas pessoas, a gente sabe que romperam relacionamentos de amizade, de família, por coisas que aconteceram, palavras que foram ditas, né, um temperamento que foi um pouco alterado. E a gente está aí com as festas de fim do ano chegando, que a gente possa lembrar de ser bondosos, de tentar aí reparar esses relacionamentos que foram rompidos e a gente possa também ter a vontade e o desejo de representar um pouquinho mais a nossa fé através das nossas obras nas redes sociais, né? Não é porque é na internet, não é porque a gente está em uma rede social que a gente pode pensar como muitos aí, né? A gente sabe que tem muitas pesquisas que mostram que as pessoas acham que por não estar mostrando a cara, ou às vezes por falar num clima de anonimato, elas podem falar o que quiserem. Isso não está correto, né? A internet em si, essa tecnologia, ela foi dada a nós como um instrumento nos últimos dias para ajudar a acelerar a obra. Então a gente tem que tomar cuidado e ser responsável pela forma que a gente está usando esse instrumento que o Senhor nos deu. Se a gente decidir fazer uso de como a gente acha que as coisas têm que ser, a gente pode estar usando da maneira que não é a maneira correta. E aí os nossos líderes eles têm dito, né, que a gente tem que procurar lembrar de que a gente tem que representar a nossa fé e não a nossa opinião pessoal muitas vezes, né. Então vamos ser pacificadores, vamos lembrar de que a gente tem que sempre se importar com a saúde mental das outras pessoas que estão do outro lado da tela, aquelas pessoas que irão ler esses comentários, né, e a gente possa ter o desejo de edificar e não o desejo de destruir, né, o emocional de outra pessoa. Então, o meu convite para vocês em relação a esse podcast vai ser esse, justamente para a gente debater alguns assuntos dentro da ótica da saúde mental e o evangelho, como que a gente pode conciliar essas duas coisas, e principalmente nesses últimos dias aí, depois dessa pandemia, a gente sabe que tem o número de depressão no mundo aumentou 25%, é um número alto, os números já estavam altos e estavam preocupando bastante antes da depressão, agora um aumento de 25%, as coisas estão difíceis, a gente tem que procurar fazer parte da solução e não trazer mais problemas, né? Então fica esse convite para você que estiver ouvindo e também o convite de fazer parte desse nosso grupo, nesse nosso podcast. A gente vai ter um episódio semanal e conforme for a audiência, conforme for as perguntas de vocês, a gente pode aumentar o tempo do podcast ou não. Isso vai dependendo do que vocês quiserem comentar e da participação de vocês também. Então, lembrando, sejam bondosos e lembre de serem participativos. Desculpa, é que às vezes eu quero falar português rápido e eu me enrolo um pouco. Gaúcha, né? Eu gosto de falar o gauchês, mas se eu começar a falar muito tchê aqui, vocês vão ficar preocupados. Pessoal do norte aí. Mas sejam bem-vindos para fazer perguntas e vamos começar então. Tá bom para vocês? Esse final de semana é comemorado nos Estados Unidos o feriado do Dia de Ação de Graças, né?
Embora não seja um feriado que faça parte do calendário no Brasil, a gente sabe que hoje em dia, né, muitos membros no Brasil, a gente tem contato com a cultura americana, vê a influência também da cultura americana nas coisas que a gente assiste, nas coisas que a gente acompanha. Então, pensando nessa oportunidade de falar sobre o Dia de Ação de Graças e da oportunidade de ser grato, né? Eu pensei na possibilidade, nesse primeiro episódio, comentar um pouquinho a respeito disso, a respeito da gratidão, a respeito também da empatia. E aí, falando de gratidão, a primeira coisa que me veio à mente foi a mensagem, né, que o presidente Nelson ele compartilhou com o mundo inteiro, né, durante a pandemia, no ano de 2020. E foi interessante que naquela ocasião, né, o vídeo onde o presidente Nelson compartilhou a mensagem dele, ele comentou que um remédio que poderia parecer surpreendente, né, porque contradiz nossas intuições naturais, mas que o efeito seria validado por cientistas e também pelos homens e mulheres de fé. E aí ele diz, então, me refiro ao poder de cura da gratidão. Então, olha só que interessante, e é realmente muito verdade isso. A gente aprende, né, tem vários estudos na psicologia que ajudam a gente a entender o quanto um coração grato, o quanto uma mente grata ajudam uma pessoa, né, na saúde mental de uma pessoa. Então, às vezes a gente tem que procurar entender um pouquinho como que a ciência ela pode ajudar nesse processo também de entender a fé. E a gente não precisa ter medo nem de um nem de outro, né? Algo que eu acho muito interessante, né, com essa geração de hoje, com os nossos jovens de hoje em dia, é que eles têm essa capacidade de questionar algumas coisas e também de procurar entender por que certas coisas são feitas de certa forma. E se aquilo não faz sentido, por que continuar fazendo daquela maneira? Por que não fazer de uma forma melhor, né? Então, até nisso a gente vê por que tanto programas, né, dos jovens estão sendo reformulados, estão sendo colocados de uma forma um pouquinho mais direta, para que eles tenham uma ligação direta entre eles e o Pai Celestial, né? Coisa que alguns anos atrás a gente tinha uma certa dependência um pouco mais assim do professor, de quem estava ali na nossa frente ensinando, às vezes até mesmo de um pai e de uma mãe, ou de um amigo, né, na falta de um pai e uma mãe. Mas hoje em dia existem os próprios programas da igreja já colocam, né, que a gente não depender da luz, não depender do testemunho de nenhuma outra pessoa. Não que as outras pessoas for questionar o testemunho de outras, mas que é interessante que a gente tenha essa capacidade pessoal de buscar ter respostas por nós mesmos e não viver de luz emprestada, que a gente pode ter o nosso próprio testemunho, e os jovens de hoje são convidados a desde cedo, desde a primária, já aprenderem a buscar, de saber por si mesmo, e aprender a ouvir o Senhor e ter um relacionamento pessoal com o Salvador, construir esse relacionamento desde cedo e ao longo de sua vida, né? Então é muito interessante quando o presidente Nelson se referiu ao poder de cura da gratidão. E o livro de Salmos também ele é repleto, né, de admoestações para que a gente expresse gratidão. A gente que está estudando esse ano o Velho Testamento no Vem Segue-me, né? O livro de Salmos tinha muitos versículos que compartilhavam sobre isso, né, de apresentar ante o Senhor a nossa face com louvores, louvar ao Senhor, né, porque o Senhor é bom, bom é louvar ao Senhor. E em outros livros também comentaram bastante disso. E na mensagem, quando o presidente Nelson, quando ele falou, ele também citou Tessalonicenses, né, quando ele disse que Jesus Cristo expressa a gratidão com frequência. O Salvador orou e rendeu graças a Deus antes de levantar Lázaro dentre os mortos, antes de milagrosamente multiplicar os pães e os peixes e antes de passar o cálice de seus discípulos na última ceia, ele também agradeceu. E não há de se admirar que o apóstolo Paulo tenha posteriormente declarado, né, em tudo dê graças. E aí o presidente Nelson continuou falando que durante as suas 9 décadas de vida, a gente já sabe que ele está aí com 98 anos, né? Ele comentou que decidir que contar nossas bênçãos é muito melhor do que contar nossos problemas. Que interessante essa frase, né? E ele diz, a despeito de nossa situação, demonstrar gratidão por nossos privilégios é um remédio espiritual duradouro e de ação rápida. Eu gostei muito dessa parte quando ele disse, né, de ação rápida.
Será que a gratidão nos poupa de sofrimento, tristezas, pesares e dores? Não, mas ela ameniza os nossos sentimentos. Ela nos proporciona uma perspectiva maior do propósito e da alegria da vida. Que interessante isso, né? E aí depois, durante o próprio vídeo, ele comenta, né, quando ele tava a experiência, quando a primeira esposa dele, a Denzel, ela faleceu quando os dois estavam em casa, né? E ele comenta que, embora ele sendo um médico, né, por profissão, ele não pôde fazer nada quando chegou o momento dela de partir dessa vida. E aí ele comenta, né, que algumas experiências difíceis, quando ele também perdeu, né, uma das filhas dele, também duas, né, das filhas dele morreram em decorrência de câncer. E ele também, novamente, como pai e como médico, ele não pôde intervir, né? Essa era a vontade do Senhor naquele momento. E ele conta que ele é grato a Deus pelos anos que ele teve com essas filhas que já faleceram. E que o coração dele, né, de pai, foi tocado. E cada vez que ele continua vendo os netos deles, né, as filhas dessas filhas, duas filhas que ele perdeu, e assim como também dos outros netos, dos outros filhos que ele tem. E é interessante que ele diz que todos podemos ser gratos pelas belezas do mundo e pela majestade dos céus, que nos dão um vislumbre da imensidão da eternidade. Que frase linda, né? Podemos ser gratos pelo dom da vida, por nosso corpo e nossa mente maravilhosas que nos permitem crescer e aprender. Podemos ser gratos pela arte, pela literatura e pela música que nutrem a nossa alma. É interessante essa frase dele, porque quer dizer então que existem artes e literatura e músicas que não irão nutrir a nossa alma. E a gente tem que saber discernir o que é uma de outra, né? A gente precisa ser sábio, porque dependendo do que a gente for consumir em relação à arte, literatura ou música, a gente também pode estar ofendendo o espírito. E aí, se a gente não está na companhia do espírito, como é que a gente vai aprender a ouvir o Senhor, né? Então é interessante a gente ponderar sobre isso que ele comentou, que podemos ser gratos pela arte, pela literatura e pela música que nutrem a nossa alma. A gente precisa lembrar disso quando a gente for escolher as coisas, né, o que a gente quer consumir aí nas mídias sociais. E aí ele continua: podemos ser gratos pela oportunidade de nos arrepender, recomeçar, fazer as pazes e edificar nosso caráter. Podemos ser gratos por nossa família, nossos amigos e entes queridos. Podemos ser gratos pela oportunidade de ajudar, a valorizar e servir uns aos outros, o que torna a nossa vida muito mais significativa. Podemos ser gratos mesmo em meio aos nossos desafios, com os quais aprendemos coisas que não aprenderíamos de outra maneira. E, acima de tudo, podemos ser gratos a Deus, o Pai de nosso espírito, que nos torna irmãos e irmãs, uma grande família mundial. Que linda essa frase, né? E é interessante sobre isso, por isso que eu achei legal comentar lá no início a respeito dessa Copa do Mundo no Catar, porque olha só, a gente olhando, né, aqueles diferentes países, as pessoas chegando, e vários países e línguas e culturas sendo representadas, e o próprio mundo árabe, né, a gente sabe que os árabes, eles são descendentes também de Abraão, né, são nossos primos, digamos assim, né, a gente aí que aprende sobre as 12 tribos de Israel, a gente mesmo que sabe a qual tribo a gente pertence através da nossa bênção patriarcal, né? Mas a gente também lendo lá o Velho Testamento, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso alguns capítulos atrás, aí no Vem Segue-me esse ano, alguns meses atrás, né? De que os árabes também são descendentes, né, de Abraão. Então é interessante que a própria igreja também já lançou uma cartilha, né? Ajudando a gente a entender um pouquinho a respeito, né, de como funciona o islamismo e também de como funciona o cristianismo, para a gente aprender aí as coisas que tem em comum. E aprender a ser mais respeitosos, né? E também de entender a importância de a gente junto lutar por liberdade religiosa, né? De termos direito de adorar como, onde e o que quisermos. É um direito que reivindicamos para nós e também lutamos para que os demais também tenham a mesma oportunidade, né? De adorar a Deus da forma como eles também desejarem. Então, é interessante que, finalizando então essa parte do vídeo do presidente Nelson durante aquela convite, né, de a todos nós sobre gratidão, ele falou assim: como médico, sei da importância de um bom tratamento. Então, queridos amigos, permitam-me receitar duas atividades que nos ajudarão a vivenciar o poder de cura da gratidão.
E aí então, né, foi quando ele convidou a gente para fazer, né, aquele 7 dias, né, de jejum das mídias sociais. Jejum não, ele fazia das nossas mídias sociais o nosso diário de gratidão, melhor dizendo. E eu achei interessante ele falou fazer isso, porque ele falou, né, que era pra gente fazer uma publicação diária mencionando pelo que a gente era grato, né, nas mídias sociais. E é interessante que um dos processos que a gente aprende quando a gente está fazendo terapia, é sugerido que a gente também tenha um diário, né, a gente tenha, um diário de gratidão, né, onde a gente escreve as coisas pelas quais a gente é grato, as coisas pelas quais a gente tem metas, os passos de como realizar essas metas. Então é uma forma muito terapêutica de ajudar o cérebro, o nosso processo faz parte do nosso corpo físico, o cérebro ele precisa ser treinado, ele precisa ser ensinado a buscar ver o lado positivo das coisas, né, porque se a gente deixar o cérebro só no automático, ele vai querer sempre buscar, economizar energia. E nesse processo de querer economizar energia, o cérebro de querer ficar ali só no automático, né, se uma pessoa já está enfrentando, né, um quadro de ansiedade, de depressão, a pessoa já está deprimida, já está com o corpo, também numa situação onde o cortisol está alto, né, a pessoa já está inflamada de cortisol, já está, a gente sabe que até no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais de cortisol também, para entender por que que o estresse, ele é tão falado nos dias de hoje, né, e uma das razões principais de que leva à depressão, com as pessoas é o estresse é a causa número um, né, dos estudos que apontam aí hoje, então a gente vai falar um pouquinho mais detalhado a respeito do cortisol no próximo episódio, mas justamente por o corpo já está ali, inflamado por causa do cortisol, né, já deixa a pessoa num estado de irritabilidade, já deixa a pessoa um pouco mais reativa, deixa a pessoa um pouco mais também negativa por focar muito nos problemas. Então, o fato de parar, de pegar um caderno, né, e não pode ser digitado, né, tem que ser o processo de pegar um papel, uma caneta e escrever à mão. Esse processo é muito terapêutico, porque o cérebro, né, ajuda o cérebro a parar, vir para o momento presente, e aí então começar esse processo de usar a mão pausadamente, escrever, isso ajuda o cérebro a começar a respirar, digamos assim, um pouco, e aí então, ao ver um pouquinho mais o lado positivo, se acalmar, começar a treinar o cérebro para ver outras coisas que, por estar inflamado com cortisol, por estar estressado, às vezes a pessoa não vê, a pessoa não se dá conta de que também, tipo, está acontecendo vários problemas, a gente tá muito difícil, mas tem essas bênçãos aqui também, tem essas outras coisas boas acontecendo ao mesmo tempo, e não precisa focar só no que é o negativo, e também a gente precisa ser forçado para ver um pouquinho do que é positivo, né. E aí essa sugestão que o presidente Nelson ele deu de ter, fazer esse diário de gratidão, é algo que também a gente pode fazer sempre, né, não é somente lá naquela época lá, mas a gente pode ter isso sempre. Então essa é uma dica que eu gostaria de deixar para você que está ouvindo agora, né, esse podcast, para esse aí, essas festas de fim de ano que estão chegando, né, a gente começa a perguntar às vezes como é que quer terminar o ano, né, qual é a vibe que a gente quer começar aí o ano de 2023. Então minha sugestão primeira é essa também, a mesma que o presidente Nelson deu, de ter o seu diário de gratidão pessoal, e que faça isso no papel, escrever no papel. Pegar uma caneta, um lápis, aí o que você tiver em casa, não precisa também ficar fazendo grandes investimentos, né, algo simples, algo particular que vai ser seu. E se você perceber que também que tem um membro da família e às vezes um filho que precisa um pouquinho mais de ajuda também para vivenciar um pouquinho esse poder de cura da gratidão, convida também para ter o seu próprio diário de gratidão pessoal, de fazer isso de todos os dias, ou acordar ou antes de dormir, né, depois ele de fazer a sua oração, pegar e escrever. Pode começar com 3 ou 5 coisas que está sendo grato pelo que aconteceu durante o dia que foi grato, né. E aí pode começar, coisinha simples, hoje eu eu conversei com meus pais, né.
é um motivo para ser grato. Eu brinquei com o meu cachorrinho, ou com o gatinho, ou às vezes algum outro animalzinho de estimação. Escreve também. Ah, eu sou grato que hoje tinha arroz e feijão. É um motivo para ser grato, né? A gente sabe que às vezes a situação econômica às vezes aperta e às vezes nem isso algumas famílias têm. Então a gente tem que ser grato, lembrar de fazer oração, ser grato pela alimentação, mas também é um motivo, né, de lembrar quando estiver escrevendo esse diário da gratidão também de ter aí o alimento de todos os dias, de ter um lar para morar, de ter o evangelho, né, de poder saber qual é o motivo pelo qual a gente foi enviado aqui para essa terra, de saber também o motivo pelo qual a gente estuda as escrituras, né? A gente sabe que muitas pessoas não entendem a Bíblia, e só a oportunidade de a gente saber que a gente pode estar estudando, por exemplo, esse ano, né, o Velho Testamento, a gente tem a oportunidade de esmiuçar um pouquinho mais o que os profetas falaram e entender por que o Velho e o Novo Testamento são importantes, como que o livro de Mórmon, ele também é outra testemunha, como que ele completa as verdades que não estão claras na Bíblia, como que, né, um profeta, por que um profeta vivo é importante, né, por que a gente fala, né, que os patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó, quem são eles, né, a gente vê que as três maiores religiões do mundo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, né, a gente ensina, a gente aprende que a gente chama, né, Abraão de nosso pai, e Abraão, Isaac e Jacó também, os três grandes patriarcas. Quem são eles? O que nos difere das outras religiões? Por que para nós existem bênção patriarcal? O que quer dizer ser um filho do convênio? O que é o convênio abraâmico? Por que para nós, dentro do contexto do que é o convênio abraâmico, por que o templo é o símbolo da nossa condição de membro da igreja? Por que a gente é convidado a nos preparar para não somente nos batizar, mas também de frequentar e de estar constantemente indo aos templos, né? Esse final de semana mesmo, no domingo, a gente teve a dedicação do Templo de Belém. Olha só que bênção incrível que os membros, né, os nossos irmãos de Belém, agora eles têm de ter um templo na sua terra. Olha que bênção maravilhosa aí que a gente tem mais um templo no território brasileiro, né? A gente, os que são um pouquinho mais antigos, a gente lembra da época, quando eu frequentava o seminário, a gente só tinha o templo de São Paulo. Eu lembro que na época a gente viajava 28 horas, 28 a 30 horas, dependendo do trânsito, para chegar no templo. E aí era muito engraçado. Obviamente que como jovem a gente gostava, né, daquela farofada que a gente fazia no busão. Tinha que economizar, claro, para pagar o busão, mas a gente adorava aquela farofada, aquela coisa de ir conversando com os amigos. Mas ao mesmo tempo era muito sacrifício, né? Porque só aconteciam as caravanas 2 vezes ao ano. Né, a gente tinha que economizar para poder pagar, né, o preço da caravana, a gente também tinha que pedir licença no trabalho ou também na escola. Era um pouquinho um sacrifício, né, um pouquinho mais. E olha só que bênção hoje, né? A gente já tem vários templos que já estão em funcionamento, outros que estão em construção e outros que foram anunciados. Né? Até fica à vontade para comentar abaixo se você mora perto de algum desses templos, gostaria de saber de onde que vocês estão vindo e qual é o templo aí mais próximo de você. E algo que eu achei muito interessante que o presidente Nelson já falou e o Elder Renland também ele comentou, que o Senhor ele está trazendo os templos para perto dos membros da igreja, né? Faz parte das bênçãos desse refinamento que o Senhor está nos dando nesses últimos dias, né? De poder ter a oportunidade de frequentar mais os templos e que o grande desafio hoje é preparar pessoas que possam frequentar esses templos. Eu achei muito interessante isso. Então, que a gente possa pensar, né, como que o processo de cura da gratidão pode me ajudar nessa preparação para frequentar o templo. E eu acho interessante também que se a gente trabalhar junto, se a gente procurar entender o que o nosso profeta vivo ele está falando, né, e o que a liderança, a primeira presidência e o quórum dos 12 eles estão ensinando, a gente pode ver que a gente pode trabalhar junto para levar, né, essa mensagem do evangelho não somente aos membros mas também da igreja, mas também a todas as pessoas e né, todos os 4 cantos da terra. Aliás, isso é outro assunto que a gente vai comentar em um futuro podcast aí, um episódio no futuro, de
se a Terra é redonda, por que que a gente chama de os 4 cantos da Terra? Tenho certeza que se você está ouvindo, você vai ficar curioso, a gente vai falar sobre isso em outro episódio também. Mas, como então, né, é que a gente pode, aprender a fazer parte da pregar o evangelho nas mídias sociais, coligar Israel usando as mídias sociais e também levando estendendo essa onda de gratidão aí que o presidente Nelson convidou a gente desde o início, né, que foi a pandemia, e também que isso é parte, né, de cumprir, isso cumpre em parte, né, a promessa dada por Deus ao nosso, né, pai Abraão, de que por meio de seus descendentes, que somos nós hoje, né, a gente ia abençoar todas as famílias da terra. Então, a gente tem aí essa oportunidade como membros da igreja de saber que somos descendentes de Abraão, que nós estamos cumprindo as promessas, né, que os profetas do passado receberam, e essas promessas estão sendo finalmente cumpridas hoje, em nossos dias, através de nós. E aí, então, que a gente possa seguir esse convite do profeta, né, e gratidão, né, ao Senhor, através das nossas orações, né, através do nosso discipulado, e expressando a nossa gratidão a Deus e rogando a Ele, né, pelas coisas que a gente sabe que a gente precisa, não somente na nossa vida pessoal, mas na nossa família, na nossa ala, na nossa estaca, no nosso estado, no nosso país inteiro, né. A oração faz milagres. E então é nesse espírito aí de gratidão, né, de ter empatia pelas pessoas, aqueles que também estão aí usando as redes sociais junto com a gente, que também estão aprendendo a se tornar um discípulo do Salvador. É nesse espírito então de fim de ano e de que a gratidão ela pode ter um poder de cura, que eu gostaria de deixar então esse primeiro episódio do nosso podcast e esse convite que você possa ponderar, assim como a gente, né, a respeito do propósito da cura, né, da gratidão, da importância de exercer empatia por aqueles que estão aí nessa caminhada mortal, assim como a gente, e lembrar das promessas do nosso pai Abraão e como que a gente pode ser uma extensão, então, do amor do Salvador para as pessoas que a gente conhece pessoalmente e aquelas que a gente também conhece no mundo virtual, né? E um feliz dia de ação de graças para todos os que estiverem ouvindo. Eu sei que talvez não faz parte do calendário brasileiro ou do calendário português, aqueles que estão nos ouvindo aí de Portugal, e também do calendário de alguns países africanos que também falam português, se vierem ouvir esse episódio, né? Eu sei que também não faz parte do calendário de vocês, mas o convite de lembrarmos de ter um dia em que a gente tem um desejo mais especial de nos voltarmos para o poder de cura da gratidão e de dar graças, né? Por que não? Com certeza, assim como fez uma diferença enorme na história né, do que foi aquele episódio do ano de 2020, né, isso também pode continuar sendo uma extensão em nossas vidas hoje. E também, outra coisa, se vocês quiserem saber um pouco mais dos bastidores, do que aconteceu com como foi criado esse vídeo, como que o presidente Nelson recebeu a revelação de como criar essa mensagem sobre o poder de cura né, da gratidão, comentem abaixo, porque a Sister Do, né, a gente sabe que ela é uma das responsáveis pela mídia da igreja, né, pelo Desert News. Ela comentou, fez um comentário de como foi os bastidores. Então, se vocês quiserem que eu possa trazer um pouquinho mais do que ela comentou num outro episódio, eu posso trazer aqui para vocês. Me comentem abaixo aí se vocês querem saber como é que foi um pouquinho essa história. Mas, para um primeiro episódio, acho que eu já falei muito. Então, eu não quero que vocês se sintam exaustos ou que vocês durmam me ouvindo. Essa não é a intenção. Mas, então, eu gostaria de finalizar aqui com vocês esse nosso primeiro episódio, primeiramente exercendo a minha, então, gratidão por você que está ouvindo. Muito obrigado por estar aqui até esse final. Um bom final de semana, um bom feriadão, se você está nos Estados Unidos. E também um muito obrigado por o desejo de participar e de desenvolver mais e refinar um pouquinho mais do Evangelho. Eu sou grata pela oportunidade também, pelo time da Central do Livro de Mormon e a Videira Verdadeira, pela oportunidade de poder desenvolver também um pouquinho mais a habilidade de aprender a usar as redes sociais. Isso é algo que eu também estou aprendendo, de poder trazer essas coisas aqui para vocês.
E, quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho mais introvertida, eu tenho dificuldades quando eu não conheço as pessoas, mas eu acho que pelo evangelho é válido, então sejam um pouquinho pacientes comigo, eu vou ainda aprender a melhorar como fazer esses episódios, esses podcasts, mas a gente vai aprender junto, tá bom? E deixem as sugestões de vocês e um meu sincero obrigado a todos os que estão aqui com a gente até o final ouvindo esse podcast. Eu gostaria de dizer para vocês que eu sou grata pelo Evangelho, eu sou grata pelas bênçãos de vivermos numa época na Terra onde a gente tem um profeta vivo e onde a tecnologia já cresceu tanto, já progrediu tanto que a gente tem a oportunidade de ouvir o profeta em tempo real. Que bênção maravilhosa que a gente tem aqui na nossa dispensação, de poder estar em contato e ouvir em tempo real o profeta de Deus e, né, os membros da primeira presidência e também o Quórum dos 12. Eu vivi na época onde a gente tinha que esperar meses para receber a Lia Rona da Conferência Geral. E demorava, hein? Hoje em dia a gente pode ouvir em tempo real. Que bênção maravilhosa. Eu sou muito grata por viver nesses dias. Eu sou muito feliz por o Senhor. Eu não sei o que eu fiz na existência pré-mortal, que o Senhor me reservou para nascer nessa época, mas eu sou muito grata a Ele por isso. É uma época incrível para se viver. Vale a pena viver essa vida. E mesmo aí que a gente tem algumas dificuldades, algumas pedras aí no caminho e algumas conectadas também à saúde mental, mas é uma vida que ainda vale a pena ser vivida e vale muito a pena. Que a gente sempre possa lembrar disso e sempre lembrar que vale a pena viver o Evangelho, vale a pena acordar todos os dias e saber que a gente tem uma missão para cumprir nessa terra. Então, meu muito obrigado a você e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.